Paz e graça, meus irmãos, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É com enorme prazer em nossos corações que iniciamos esse culto. E eu espero também que essa alegria do Senhor esteja sobre as vossas vidas, nos possibilitando dias melhores. E que os seus olhos estejam fixados no Mestre Jesus, porque é através dele que vem o consolo, que vem a resposta, que vem o zelo, que vem o cuidado sobre as nossas vidas. Continue sempre buscando e adorando ao Senhor. O salmista dizia: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E rapidamente ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse socorro que está continuamente ao teu lado, te ajudando e te amparando. Eu quero te convidar para você fazer a sua oração juntamente comigo. Senhor, graças te damos. E o que queremos mais e mais é que os céus se abram e o Senhor nos possibilite estarmos mais e mais juntos a Ti. Eu oro em prol, Senhor, daquele que está no seu lar, juntamente com a sua família, o Senhor os protegendo. Oro em prol, Senhor, daqueles que estão enfermos, que o Senhor está vos abençoando. Oro em prol, Senhor, daqueles que têm as suas empresas. Oro em prol, Senhor, de todos aqueles que são autônomos. Deus, em que o teu nome venha a ser engrandecido e exaltado. Fortalece-nos, Senhor, o nosso vínculo para contigo, e que nesse momento o Senhor possa falar aos corações e que nós possamos externar a nossa alegria, salmodiando e adorando ao Teu nome. Em o nome de Jesus, te agradecemos e te bendizemos. Adore ao Pai, em o nome de Jesus. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo,
o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Por tudo que é, por tudo que és, Deus é bom. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os teus sinais. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Desejamos, Senhor, aqui.
teu fogo renasça em nós, que venhamos queimar novamente a ti, Pai, que tudo seja para a tua honra e para a tua glória, que o primeiro amor volte a queimar em nós. Queremos ser mais fortes em ti, queremos ser melhores em ti. Vem fazer de novo em nós, vem fazer de novo em nós. Queremos sentir a tua presença novamente, queremos sentir a tua presença como antes. Faz de novo, Senhor, e faz de novo, faz de novo. O seu povo clama a ti mais uma vez. De novo, faz de novo. O seu povo. Aonde você está nessa noite? Peça para Ele fazer de novo em você. De novo, faz de novo. Seu faz de novo, faz de novo. O seu povo clama a ti. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Desejamos aqui, Senhor.
sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando teu povo orar e te buscar, e te buscar. Amém. Graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Nessa noite, mais uma vez, nós glorificamos ao nosso Senhor, porque mais uma vez Ele tem nos ajudado, mais uma vez Ele tem nos fortalecido, mais uma vez Ele tem alegrado o nosso coração. Sou muito grato de, mais uma vez, poder estar aqui junto com os meus irmãos, falando um pouco da palavra do Senhor. Nesse momento, eu quero ler uma palavra que está lá no livro de Marcos. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Essa palavra vai falar de um episódio no qual Jesus, ele passa com os seus discípulos. Jesus acalma a tempestade. No capítulo 4 de Marcos, a partir do verso 35, diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande vendaval e as ondas se arremessavam contra aquele barco, de modo que ele estava quase se enchendo. Jesus estava na polpa do barco, dormindo sobre a almofada. Os discípulos desesperados disseram: Mestre, não te importa que pereçamos?
ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve uma grande bonança. Ele disse aos seus discípulos: por que sois tímidos? Ainda não tendes fé? Então os discípulos, eles se sentiram um grande temor e perguntaram uns aos outros: quem é este? Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Aleluias. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nesse momento, eu peço ao Senhor que fale através da Tua palavra aos nossos corações. Que a Tua palavra cumpra o papel ao qual ela foi designada, Senhor. Que a Tua palavra venha nos alimentar nessa noite. Que a Tua palavra venha nos fortalecer, nos encorajar, nos consolar e nos orientar em nome de Jesus. A minha oração é: cumpre o Teu querer e faça a Tua vontade. Amém. Aleluias. Esse episódio no qual Jesus ele acalma uma tempestade, ele acontece no mar da Galileia, chamado-se também o Lago da Galileia. Um lago porque ele é cercado por montanhas e tem uma extensão de mais ou menos 14 quilômetros de comprimento e 24 quilômetros de largura. É um lago muito grande. E Jesus, depois de um grande dia, de um dia puxado, de um final da tarde, que diz assim: e no final da tarde, já sendo tarde, Jesus diz: passemos para o outro lado. Jesus, ele estava terminando um trabalho, o qual o Senhor tinha feito naquela tarde. Tinha sido um trabalho árduo. Jesus, antes de passar para o outro lado, antes de embarcar naquele barco, antes dele entrar naquela embarcação, Jesus tinha feito muitos trabalhos. Ele falou sobre a palavra do semeador, a palavra da semente, da candeia, do grão de mostarda. Jesus tinha feito milagres, Jesus tinha curado, tinha restaurado, tinha expulsado demônios. E assim como eu e você, depois de um dia intenso de trabalho, nosso corpo físico, ele cansa, ele pede um descanso. E Jesus tinha ainda uma missão e ele foi passar para o outro lado do mar da Galileia. Acontece que quando Jesus entrou naquele barco, ele não entrou só, ele tinha alguns discípulos com ele, incluindo 2 marinheiros, 2 pescadores, 2 pessoas que tinham experiência em navegações, que era Pedro e Tiago, que eram pescadores. E Jesus, confiante na mão daqueles homens, ele, assim como eu e você, pois Jesus também tinha a natureza humana, Jesus adormeceu na polpa do barco. A palavra do Senhor diz que Jesus começou a dormir, pegou no sono, e um sono pesado. E naquela circunstância, naquele momento, houve um episódio no qual fazia toda a diferença daquela viagem. Não seria mais uma viagem comum, não seria simplesmente passar para o outro lado, mas dentre essa passagem haveria algo surpreendente, que seria aquela tempestade. Aquela tempestade ocorreu talvez no meio daquele mar. Eu fico imaginando, talvez aqueles marinheiros experientes, talvez já tivessem passado por diversas vezes por algumas tempestades. Aquelas tempestades naquele local, no Mar da Galileia, é comum pela sua geografia, por estar mais de 200 metros abaixo do nível do mar, cercado por montanha.
Isso faz com que algumas correntes de ar quente e ar frio se encontrem, causando assim grandes tempestades. E nós vemos que Jesus, quando chamou os discípulos, eles estavam ali pescando. Talvez aqueles discípulos já tivessem tido muitas experiências com grandes tempestades. Mas aquela era diferente. Aquela tempestade era diferente. Porque os próprios discípulos, eles viam, ainda que tivessem experiência naquele assunto, ainda que fossem experts em navegação, aqueles homens, a palavra do Senhor diz que eles ficaram desesperados. Desesperados quando aquele vento, quando aquelas águas começaram a encher aquele barco. E eles tinham certeza que aquele barco ia afundar. Eles tinham certeza que aquele barco não ia suportar muito mais tempo. E naquele momento eles foram de encontro ao Senhor Jesus. Eles foram ao encontro de Jesus e encontram Jesus dormindo. E eles despertam Jesus e falam assim: Senhor, não te importa conosco? Diante dessa tempestade, você não se importa conosco? Não se importa que nós perecemos? Você não importa com a gente que nós viemos sofrer o dano? E Jesus desperta, aquieta aquela tempestade, acalma, cala aquele vento e tudo fica tranquilo, numa bonança. A primeira característica que eu vejo aqui, a primeira particularidade que eu vejo nesse texto, está no versículo 35, no qual Jesus fala aos seus discípulos, antes mesmo deles entrarem no barco. Ele diz: passemos para outra margem. Passemos para outra margem. A primeira coisa que nós aprendemos é que nós devemos confiar naquilo que o Senhor falou. Se o Senhor disse que Ele ia passar para outra margem, independente das situações, independente das intempéries que viessem a acontecer, independente das dificuldades que ia acontecer, surgir no meio do caminho, as palavras do Senhor não voltam vazias, mas elas se cumprem o propósito ao qual lhe apraz. A palavra do Senhor, ela se cumpre. A primeira coisa que nós vemos aqui é que nós devemos confiar nas palavras de Jesus. Talvez Jesus já tenha falado no seu coração algo, e talvez você, no momento de dificuldade, no momento de desespero, você pode chegar e falar: poxa, mas o Senhor falou que eu ia chegar do outro lado, que nós íamos para outra margem, mas no meio desse caminho surge uma grande tempestade. Não é de se negar que nós estamos vivendo no olho do furacão, nós estamos vivendo hoje no centro dessa tempestade, no meio dessa dificuldade. Tempestade aqui nessa palavra, aqui nesse contexto, diz dificuldade, diz algo que quer tentar nos impedir de chegar ao nosso destino. Eu não sei qual o propósito dessa tempestade. Se foi algo natural da região, por causa da sua localização geográfica, por causa do finalzinho da tarde, porque na palavra diz que ia também com ele vários barquinhos, mas a partir do versículo 37 diz que as ondas açoitaram somente este barco. Talvez aqueles barquinhos tivessem voltado, não da tarde, esse horário talvez tenha grandes tempestades, talvez aqueles barquinhos tivessem vindo o tempo fechar e falar: não, vamos ficar aqui um pouquinho, vamos desistir, vamos voltar, vamos retroceder. Mas Jesus disse: nós vamos passar para o outro lado da margem. A primeira palavra que eu tenho aqui, que eu vejo, uma grande pérola nesse texto é que
nós devemos confiar nas palavras do Senhor. Independente da tempestade que se levantar, nós temos que confiar na palavra do Senhor. Confiemos. A palavra do Senhor diz em Salmo 23: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Se Jesus diz que Ele está conosco, a palavra do Senhor diz: eis que estou contigo todos os dias até a consumação do século. Não temas, eis que estou contigo. Não temas, não se atemorize, eis que eu te ajudo, eu que te sustento com minha destra fiel. No meio da dificuldade, no meio das adversidades que surgem em nossas vidas, é comum, muitas vezes, nós como seres humanos, sentimos medo. Mas a palavra do Senhor foi lançada. A palavra do Senhor diz que nós devemos confiar em suas palavras. Haverá muitas vezes, muitos momentos, que nós teremos aflições, e levantará também tempestades nas nossas vidas. Assim foi também com Jesus e seus discípulos nesse momento. Era o próprio Deus, era o próprio Jesus, junto com os seus discípulos. Eles não foram isentos de passar por tempestades. Eles passaram essa tempestade. Assim também como nós vemos que Paulo também passou por uma grandes tempestades, e dentre alguma dessas tempestades, teve um episódio de que o barco de Paulo naufragou. Mas o próprio Deus, Ele estava com Paulo. E Paulo recebe uma visão do Senhor, dizendo que nenhuma alma se perderia, somente o barco. Por vezes, sofreremos perdas, sofreremos também dano. A palavra do Senhor diz que no mundo tereis aflições, seremos afligidos, mas nós temos que ter bom ânimo, porque Jesus está no nosso barco. Ele diz: eis que estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. E se Ele diz, creia na palavra do Senhor. Confiemos na palavra do Senhor Jesus. Ainda que nós passemos pela sombra da morte, nós não vamos temer mal algum, porque Ele próprio diz em sua palavra que Ele estará conosco. A palavra do Senhor diz que Ele vai nos livrar do dia mau. A segunda verdade que eu vejo nesse texto é que aqueles discípulos, eles não estavam sós. Eles não estavam sós. Existia alguém especial, existia alguém diferente ali no meio deles. E quando aquela tempestade sobreveio sobre aquele barco, talvez Pedro tivesse falado para Tiago: Tiago, abaixa a vela porque o vento está muito forte. Talvez recolhe os remos, na tentativa de aqueles ventos açoitando aquele barco não rompesse aquele barco. Talvez ele tivesse jogado âncora. Eu tenho certeza que eles fizeram aquilo que estavam ao alcance deles. Eles tinham experiência, eles eram pescadores, não era simplesmente uma novidade para eles. Eles já tinham passado por aquela situação ou situações semelhantes. E eles ficaram desesperados porque
pela experiência que eles tinham a certeza que não passariam daquele momento. Eles não passariam para o outro lado, eles não passariam dessa fase, eles não passariam por esta tempestade. Passaram por outras, muito, mas por essas eles olhavam e falavam: essa daqui nós não conseguiremos. Eles começaram a raciocinar, eles começaram a ter razão, porque eles tinham experiência naquilo. Mas uma coisa que eles estavam esquecendo era da presença. A presença de Jesus faz toda a diferença. A presença de Jesus fez toda a diferença na vida desses discípulos. A presença de Jesus fez toda a diferença na vida de Paulo. A presença de Jesus na minha e na sua vida fará sim toda a diferença. A diferença daquele barco é porque naquele barco estava uma pessoa chamada Jesus o Cristo, o Criador dos céus e da terra, porque a palavra do Senhor diz que por Ele e por meio dEle foram feitas todas as coisas. Por meio dEle tudo existe e sem Ele nada subsiste. Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Jesus faz a diferença. Você não está só. Você não está só nesse barco. Eu não estou só nesse barco. Existe uma pessoa que fará e faz toda a diferença no nosso barco, chamado Jesus Cristo. A experiência, a presença prevalecerá sobre a experiência. Talvez você já tenha passado por situações adversas, tão torrentas, que você possa perceber que fala: não, eu sei o que eu estou passando. Eu já vivi isso na minha vida. E sinceramente, dessa vez eu tenho certeza que não vai dar para mim passar para o outro lado. Eu quero deixar uma palavra para você. A presença faz toda a diferença. A presença de Jesus fará toda a diferença. Confiemos na palavra dele. Ele diz: passaremos para o outro lado. Então nós vamos crer. Se ele diz que é contigo, se ele está contigo, você sim vai passar para o outro lado. Essa tempestade será passageira, porque Cristo Jesus é o nosso refúgio. Cristo Jesus é que fará toda a diferença. Jesus, ele estava na popa do barco dormindo. E eu fiquei meditando, imaginando e viajando nessa palavra hoje, durante essa semana. E imaginando Jesus em plena tempestade. Uma tempestade enorme a ponto de quebrar o barco e de desesperar aqueles discípulos que eram pescadores. E na polpa do barco, dormindo, não acordou. Aquela tempestade, aquele barulho, você talvez já deve ter visto uma tempestade, seja um filme, seja uma experiência, uma tempestade talvez de chuva, não uma tempestade marítima, mas uma tempestade. Você vê que é um vento muito forte. Eu, por exemplo, aqui na minha cidade, de vez em quando tem uns ventos que levanta telha, derruba placa, e aquele barulho que você fala: nossa, o que vai acontecer? E é um barulho ensurdecedor, de repente vê aquele tanto de raio, daqui a pouco aqueles trovões estrondosos. Sinceramente, muitas vezes nós não conseguimos dormir, porque nós ficamos receosos e com medo, mas confiantes, porque Jesus está no nosso barco. Agora imagine tudo isso acontecendo, balançando aquele barco e Jesus dormindo. E aqueles homens chegam em Jesus para acordar. Jesus simplesmente, eu imaginando, olha e fala: ó, você cala-te e você aquieta. É muito maravilhoso que Jesus, de uma forma maravilhosa, ele acalma aquela tempestade, aquele mar. E ele cessa
o vento e houve uma grande bonança. Jesus, Ele é o mesmo, Ele não muda. Jesus, Ele é aquele que era, é aquele que é aquele que há de vir. Somente Ele tem o poder de acalmar a tempestade. Passaremos por tempestade? Sim. Mas confiaremos nas palavras do Senhor. Teremos, sim, a presença do Senhor em nossas vidas, no nosso cotidiano, através das nossas atitudes, através das nossas palavras, através da meditação, da oração, trazendo Jesus presente na nossa vida sempre. Aí sim, podemos, talvez muitas vezes, talvez aqueles discípulos, pela razão, pelas experiências, eles chegaram e falaram: não tem como nós fazermos mais nada. O barco vai afundar, todos nós vamos perecer e vamos morrer. Então, de forma assim, inteligente, eles correram atrás de Jesus, até Jesus. Existirá situações nas nossas vidas que não caberá a nós, por mais experiente que nós sejamos. Mas eu tenho 20, 30, 40, 50 anos de crente. Mas eu conheço bem a Bíblia, mas eu conheço Deus no meu coração. Chegará momentos que nós, com a força do nosso braço, nós não conseguiremos e teremos essa atitude que os discípulos tiveram. Ir até Jesus. Quantas vezes nós nos sentimos sem força e olhamos para aquela situação desesperadora e só tem algo para socorrer? Falar: Senhor, eu dependo de Ti. Sem o Senhor meu barco vai afundar. Eu entrego nas Tuas mãos. Faça, Senhor, conforme o Teu querer. Existem coisas que Jesus está no controle e que nós devemos sim chegar diante do Senhor, ir ao encontro do Pai e clamar para que seja feita a vontade dEle nas nossas vidas. Jesus, Ele estava dormindo. Talvez você possa imaginar que Jesus, alguns pregadores dizem que Jesus estava ali descansando o seu corpo físico de uma longa jornada de pregação, uma longa jornada de milagres e curas, e mostrando a sua humanidade. Em outra linha de raciocínio diz que ele estava dormindo porque ele tinha plena confiança naquilo que ele tinha falado, que ele ia sim chegar a outra margem. Isso mostra fé e confiança no propósito do qual ele tinha nessa terra. Ele tinha certeza que não era chegada aquela hora, que não era daquela forma que ele ia morrer, e o seu ministério não terminaria ali. Então ele estava tranquilo, ele ia dormir. Jesus, ele estava tranquilo, ele estava dormindo. A palavra nos fala que ele estava dormindo. Isso não importa. Importa que ele estava descansando. Ele estava confiante no propósito dele. Acalma a tempestade, fica uma bonança, e depois ele chega aos seus discípulos e diz: por que sois tão tímidos? Ainda não tens fé? Por que ainda está tão tímido? Você ainda não tem fé? E muitas vezes nós somos pegos com essas perguntas do nosso Senhor, passando por tribulações, e chegamos a Ele. E talvez a palavra do Senhor, ela diz: por que você é tímido? Em outra versão, ele diz: por que a sua fé é pequena? Por que você não exercitou a sua fé? Talvez você possa dizer: não, mas nesse momento era impossível.
Mas se nós voltarmos um pouco, nós vemos que os discípulos, enquanto Jesus esperava, o barco seguiu o seu rumo, o discípulo estava desesperado. Enquanto Jesus, ele estava tranquilo, aqueles homens estavam em pânico, desesperados. E Jesus chega para eles e fala: por que vocês não têm fé? Aqueles homens já tinham sido testemunha dos milagres de Jesus. O próprio Pedro tinha presenciado a cura da sua sogra. Aqueles discípulos tinham visto vários milagres. Os milagres da cura de um endemoniado, a cura de um leproso, a cura de um paralítico, a cura de um homem com a mão ressequida. E depois de experimentar esses milagres, aqueles discípulos disseram uma frase que talvez tenha despertado no Senhor essa resposta: o Senhor não se importa conosco? O Senhor não se importa que nós morremos? O Senhor não se importa que nós morramos? Muitas vezes nós somos pegos por essas perguntas, falar: mas o que Deus está fazendo? Será que Deus não se importa comigo? Será que Deus não se importa com minha dor? Será que Deus não se importa que todas essas pessoas morrendo? Será que Deus não está vendo? E Deus fala: por que você é tímido? Por que você não tem fé? Se aqueles homens conhecessem realmente o nosso Senhor, porque Jesus diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aqueles homens ainda não tinham entendido que Jesus, Ele pode ressuscitar, que Jesus cura, que Jesus liberta, mas que a promessa é que Deus teria para cada um de nós uma morada eterna, a salvação eterna. Ainda que aquele barco viesse a pico, ainda que aqueles homens viessem morrer, a palavra do Senhor diz que ainda que esteja morto, aquele que crê em Jesus iria viver. E essa é a promessa que o Senhor tem para cada um de nós. Não importa se você está com Jesus no seu barco, se você está com Jesus no seu coração, você tem que crer no que Ele falou. Se Ele falou: eis que estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos, nós vamos crer nas palavras do Senhor. Mas e morreu? A palavra do Senhor diz que Ele ressuscitará os mortos nos últimos dias. A palavra do Senhor não volta vazia. Creia no Senhor. Não desista, insista, acredite, confie na palavra do Senhor. Não desanime o seu coração, não se atemorize, não se desespere. Vai até Jesus, sim. Clame a Ele, sim. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele também é Deus. A palavra do Senhor diz que se a nossa fé se resumir às coisas terrenas, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa pátria é o céu, aquilo que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem penetrou ainda no coração humano. É isso que Deus tem preservado para você, meu irmão, para você, minha irmã. Creia no Senhor Jesus, confia nele e o mais Ele fará. Espera, acredite, não desista. Breve, o Senhor alegrará mais uma vez o nosso coração, enxugará todas as nossas lágrimas. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Fique com Deus, tenha uma ótima semana. Amém. Tu
Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre um Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado, eu sou do meu amado e ele é meu. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre um Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre um Deus que sabe me maravilhar. Derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor sobre ti, derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre um Deus que sabe me maravilhar. Nós chamamos Deus, nós precisamos do teu amor, Senhor. Graças a Deus, que ótimo, né? Eu espero que essa palavra tenha penetrado, adentrado ao seu coração, fazendo com que coisas novas adentrem a sua vida e te fortaleçam. Segue o conselho, segue a palavra, faça com que essas experiências, aquilo que o Senhor colocou ao vosso coração de um modo único, possa transformar mais e mais a sua vida. Você jamais será esquecido ou esquecida por Deus, mas sempre Deus irá enviar palavra de refrigério, palavra de consolo, palavra de orientação. Meus irmãos, que Deus sempre possa nos conduzir. Vamos orarmos agradecendo a Deus por esse grande banquete de paz e de amor e de uma palavra renovadora em nossas vidas. Senhor, te agradecemos imensamente pelo seu amor derramado sobre as nossas vidas.
E que nada e nem ninguém, Senhor, possa vir querer tirar esse amor que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Que aquilo que esteja, Senhor, acontecendo de bom, nos preserve em Ti. Que aquilo que esteja, Senhor, acontecendo de ruim, de mal, também nos possibilite estar em Ti. E que os nossos olhos, Senhor, possam sempre estar olhando para o Senhor, porque vem de Ti o socorro de nossas vidas. Em um nome de Jesus, Senhor, eu oro em prol de todos, os abençoando em Teu nome, para todos sempre. Amém. Graças a Deus.